Olá, eu sou Raimundo Guimarães Saraiva Júnior, professor do Instituto Federal do Ceará. Estou aqui para apresentar o trabalho Inteligência Computacional no apoio ao diagnóstico da doença de Alzheimer. Esse trabalho é resultado da tese de doutorado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica na Universidade de Brasília. Em particular, esse trabalho foi desenvolvido dentro do grupo de Machine Learning do Departamento de Engenharia Elétrica, que é especializado em aplicação de técnicas de inteligência artificial em diversos setores da área médica, como na identificação, no diagnóstico de Alzheimer, no câncer de pele e na Covid, dentre outros, e também em outras áreas, como na identificação de folhas. Também o grupo desenvolve plataformas tecnológicas baseadas em inteligência artificial. O coordenador desse grupo é o professor Francisco Assis de Oliveira Nascimento, que também é orientador dessa tese. Bom, o nosso tema é Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que foi descoberta em 1906 por um médico alemão e faz parte de um conjunto do que se chama demências. Existem mais de 100 tipos de demências. Aqui relacionamos algumas a Alzheimer, a demência vascular, demência de corpos de Levy, demência frontotemporal, sendo que de todas essas mais de 100 demências, a mais frequente, entre 40% a 70%, corresponde ao Alzheimer. O Alzheimer, como se sabe, ele inicia em um estágio e vai progressivamente comprometendo a cognição do paciente. Então, esses estágios, eles são definidos em uma escala ou em várias escalas. Aqui temos o exemplo da escala CDR, onde CDR 0 corresponde ao paciente sem demência e CDR3 corresponde a um paciente já com um estágio de demência estabelecido e com uma elevada perda de memória, etc. A doença de Alzheimer, apesar de ser muito antiga, ela só passou a ser diagnosticada a partir dos anos 80. Esse gráfico mostra no estado nos Estados Unidos a evolução do número de pacientes diagnosticados entre 1980 e 2015. Um aumento muito grande nesse período. E a previsão é que essa doença se torne cada vez mais presente na população mundial à medida que ela envelheça. E a ONU faz a estimativa de que em 2050 a expectativa média da população mundial deve atingir 77 anos. Também o organismo Alzheimer's Disease International faz algumas previsões que são bastante significativas, né? Então, segundo esse organismo, em 2030 o mundo terá um gasto de 2 trilhões de dólares com o tratamento de Alzheimer. E haverá também em 2030 78 milhões de pacientes com esse tipo de demência. E o mais impressionante, segundo o próprio organismo, é que 75% das pessoas com a demência ou com demência não estão diagnosticadas. Então, para enfrentar esse problema, a, a nossa, a nossa proposta de trabalho foi aplicar inteligência artificial para auxiliar ao diagnóstico da doença de Alzheimer. Esse trabalho foi desenvolvido em duas frentes. Uma das frentes utilizou dados clínicos, então testes laboratoriais, histórico do paciente, idade, medicações, etc. E uma outra frente foi o uso de imagens retiradas a partir de ressonância magnética. Falando propriamente da técnica de inteligência artificial, os dados clínicos foram tratados com técnicas de machine learning e os dados de imagem foram tratados com técnicas de deep learning. Bom, os dados que nós utilizamos nesse trabalho, eles foram obtidos junto a estudos referenciados na literatura,
estão eles aqui relacionados, um chama ADNI, o outro AIBL, o outro OASIS. Então, utilizamos três fontes de dados clínicos na realização do nosso trabalho e utilizamos uma fonte de ressonância magnética, que também faz parte aqui do conjunto de dados clínicos. As fontes são essas: a IBL, que é um estudo australiano, que iniciou em 2006. Ele classifica a doença em três categorias. Então, é cognição normal, o comprometimento leve do Alzheimer e AD com Alzheimer estabelecido. Então, os três níveis CN, MCI e AD. Aqui ao lado pode-se ver a quantidade de pacientes: CN 547, MCI comprometimento leve 125, AD 113, e logo acima aqui são os atributos clínicos que nós utilizamos para a realização do diagnóstico, para esse caso específico do estudo AIBE. Já para o estudo OASIS, que é um estudo norte-americano, usa uma outra escala, que é a escala CDR, que vimos há pouco. Foi possível extrair somente 7 atributos, como idade, sexo, nível educacional, status socioeconômico, etc., sendo 133 pacientes com CDR 0, 57 pacientes com CDR meio e 26 pacientes com CDR 1 e 2. E, por fim, para os dados clínicos, trabalhamos também com o conjunto de dados da ADNI, que é um estudo que iniciou em 2004, é um estudo também norte-americano, que classifica os pacientes em três categorias: cognição normal, CN, MCI, cognição comprometimento leve, e AD, com a demência já estabelecida. Desse estudo, extraímos 21 atributos que foram tratados para a realização do diagnóstico. E, para trabalhar com as imagens, trabalhamos com ressonância magnética também do estudo da ADNI. Então, na ressonância magnética, é possível trabalhar nos três planos: axial, coronal, sagital. Escolhemos o plano coronal por uma série de motivos, isso está bem justificado. Nesse conjunto de dados de ressonância são 1.075 ressonâncias com pacientes entre 55 e 91 anos, 619 homens e 456 mulheres, também diagnosticados em CN, MCI e AD, na quantidade colocada aqui embaixo: CN 307, MCI 525, AD 243. Bom, uma vez obtidos esses dados, eles foram processados em dois pipelines diferentes. Um pipeline de machine learning, onde os dados são processados e entregues a um mecanismo de seleção das melhores atributos, onde a nossa TED desenvolveu algoritmos, e depois passa-se pela etapa de classificação e geração de diagnóstico, quando se faz as medidas de desempenho. E o outro pipeline é o pipeline de imagens. Quando as ressonâncias magnéticas são obtidas, elas são trabalhadas, os dados são processados, gera-se um pré-processamento com a preparação das imagens para a entrada nas redes convolucionais, neurais convolucionais, para a geração do diagnóstico final, quando os desempenhos também são avaliados. Aqui, para o tratamento das imagens, nós utilizamos uma referência na literatura médica, que diz que a região de maior comprometimento devido ao avanço do Alzheimer é uma região chamada hipocampo. Essa região é uma estrutura dupla que fica na cabeça do paciente, na parte interna. Ela tem de 3 a 4 centímetros de largura, 2 a 3 centímetros de comprimento e 1 a 2 centímetros de profundidade. Essa estrutura ela perde volume com o passar dos anos. Então, com o envelhecimento normal, o paciente perde volume dessa estrutura.
Só que, no caso do Alzheimer, ele perde volume com uma taxa 3 vezes superior a comprometimento do volume no paciente normal. Então, aqui tem um pouco do processamento. Nós usamos os cortes coronais, o slice coronal. Como mostrado aqui, essa seleção dos slices passa por algumas etapas. E selecionamos 19 imagens coronais para cada um dos pacientes. Então, achamos um que chamamos de slice central, que está focado, digamos, na parte central do hipocampo, e selecionamos 9 slices anteriores e 9 slices posteriores. Propusemos também redes neurais convolucionais, onde variamos a dimensionalidade e a profundidade, são as CNN1 até CNN5, e também processamos essas imagens com redes convolucionais pré-treinadas, que são redes convolucionais estabelecidas na literatura. Alguns resultados serão mostrados a partir de agora. Resultados clínicos, somente do ADNI, para não mostrar a todos, né? Aqui na comparação em 3 classes, CN, MCI e AD, atingimos um desempenho de 92,61% no conjunto de dados ADNI 11, que está referenciado na tese. Para o caso de 2 classes, atingimos 99,88% entre a distinção entre o paciente normal e o paciente com AD. E para as imagens, ainda clínico, comparando os resultados obtidos nessa tese, que foi de 92,61 com os outros resultados, essa tese chegou a resultados superiores a todos os trabalhos. Com relação às imagens, a CNN4 deu o melhor desempenho, então, entre distinguir o paciente sem a doença e com a doença, chegamos a 97,83% de desempenho, de acurácia. Esses resultados foram comparados com outros da literatura, sendo que atingimos o melhor resultado em quase todos os referenciados, somente para um dessa lista que não conseguimos bater o resultado. Parte desses resultados, em particular os resultados clínicos, foram apresentados no Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica 2022, através desse artigo. E para o presente premiação, nós propusemos que a inteligência artificial possa ser aplicada no diagnóstico de Alzheimer, que possa ser montada uma rede com centros de diagnóstico e que isso possa beneficiar a população brasileira através de mais uma oferta do SUS. A exemplo do que o sistema de saúde da Inglaterra faz utilizando uma tecnologia da Microsoft, chamada NI, e desenvolveu o sistema Osiris, como está colocado, que consegue reduzir o tempo de preparação dos pacientes com câncer para iniciar o processo de radioterapia. Então, a inteligência artificial já está presente na Inglaterra no auxílio ao sistema de saúde daquele país. E, por fim, eu gostaria de agradecer ao apoio obtido no Instituto Federal do Ceará, onde trabalho, ao grupo de Machine Learning, em particular ao professor Francisco Assis, coordenador e orientador, e ao programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. Assim, encerro essa apresentação. Obrigado.